O silêncio dos copos. O homem que colecionava garrafas. Carlos Viana tinha 42 anos e uma obsessão: garrafas de vinho vazias. Não pelo conteúdo que um dia contiveram, mas pela forma como a luz das 3 da tarde, aquela luz dourada e preguiçosa de Curitiba, atravessava o vidro verde escuro e projetava sombras líquidas na parede da sala. Sua casa, um sobrado geminado no bairro do Batel, cheirava a cera de carnaúba e madeiras envelhecidas. As prateleiras, feitas sob medida por um marceneiro de São José dos Pinhais, sustentavam 127 garrafas, cada uma com uma etiqueta que Carlos anotava em um caderno de couro: data, ocasião, pessoas presentes. Era um ritual. Depois de cada jantar, seja com a mulher, com amigos ou sozinho, ele lavava a garrafa com água morna, secava-a com um pano de linho e a colocava no lugar certo, como se fosse um osso no esqueleto de uma vida que tentava manter ereta. Sua mulher, Marina, uma arquiteta de 39 anos com mãos que desenhavam pontes mas não conseguiam mais segurar as dele, havia perdido a paciência com aquela mania anos atrás. Você guarda lixo com mais carinho do que guarda a gente, dissera uma vez, enquanto Carlos alinhava uma Bordeaux de 2012 entre uma Chianti e uma Rioja. Ele não respondeu. Aprendeu cedo que algumas coisas, como vidro e casamento, quebram com o peso das palavras. Naquela sexta-feira, 19 de maio, o celular de Carlos vibrou no bolso da calça social enquanto ele ajustava a gravata no espelho do elevador do escritório. Era uma mensagem de Larissa, sua irmã mais nova. Não esquece do jantar amanhã, hein? 40 anos não é qualquer coisa. E dessa vez nenhum vinho barato, tá? Só os bons. Afinal, você deve-me muito mais do que uma garrafa. Carlos sorriu. Larissa sempre foi assim, direta, ácida, como um tinto jovem demais. Ele digitou uma resposta: claro. Leva o Chantal Margalx que você adorou ano passado, e guardou o telefone. Não notou o tremor nos dedos. 2. O anel no copo. O jantar seria em um restaurante italiano no alto da 15, um lugar onde os garçons falavam em voz baixa e os talheres brilhavam como facas cirúrgicas. Carlos chegou cedo, como sempre, e pediu uma mesa no canto, perto da janela que dava para a praça. Enquanto esperava, tirou do bolso um pequeno embrulho de papel craft, um anel de prata com uma pedra de ônix, herança da avó materna. Para Larissa. Ela sempre quis, pensou, passando o polegar sobre a superfície fria do metal. Marina chegou atrasada, como sempre. Vestia um vestido verde musgo que realçava o tom esmeralda dos olhos, os mesmos olhos que há 5 anos o haviam feito pedir ela em casamento em uma viagem a Gramado. Porque você é a única coisa que não consigo guardar numa prateleira, dissera na época. Ela riu, aceitou, e desde então Carlos tentava provar que estava certo. Você está estranho, Marina observou, enquanto o garçom servia o risoto ao tartufo. Parece que vai vomitar. É só o cheiro do trufa. Sempre me deu náusea. Ela riu, mas foi uma risada que não chegou aos olhos. Carlos notou, mas fingiu não notar. Há meses eles dormiam de costas um para o outro, como 2 continentes à deriva. Larissa apareceu meia hora depois, acompanhada de Rafael, seu namorado há 2 anos, um homem alto, de barba bem cuidada e sorrisos fáceis. Carlos abraçou a irmã, entregou o presente, e quando ela abriu o embrulho, seus olhos brilharam. Nossa, Carlos! Isso era da vovó. Eu sei. Você merece. Ela o beijou no rosto, e por um segundo, Carlos sentiu o cheiro do perfume dela. Algo cítrico, quase igual ao de Marina. Um calafrio subiu pela sua espinha. O jantar transcorreu entre risadas forçadas e garrafas esvaziadas. Carlos bebeu mais do que deveria, mas ninguém comentou. Até que quando o garçom trouxe a sobremesa, Larissa levantou sua taça. Brinde à família, disse, olhando fixamente para Carlos. A única coisa que a gente não pode escolher, mas também não pode perder. Marina sorriu, ergueu seu copo. Rafael fez o mesmo. Carlos, porém, congelou. Porque dentro do copo de Larissa, refletido na superfície escura do vinho, ele viu algo que não deveria estar ali: o anel de ônix. O mesmo anel que ele havia dado à irmã 5 minutos antes. E que agora estava no dedo dela. 3. A geometria das mentiras. O banheiro do restaurante era revestido de mármore branco, com pias que pareciam esculturas. Carlos trancou a porta, apoiou as mãos na borda fria da bancada e tentou respirar. O mundo girava, mas não por causa do álcool. Como? O anel estava na mão de Larissa quando ela abriu o presente. Ele viu. Todos viram. Mas agora, enquanto ela ria de algo que Rafael disse, o anel brilhava em seu dedo anelar esquerdo, o mesmo dedo onde Marina usava a aliança. Carlos lavou o rosto, secou as mãos com uma toalha de papel e voltou à mesa. Sorriu, brindou.
Pediu a conta. Vamos embora? Marina perguntou, já de pé. Vou ficar mais um pouco, Larissa disse, pegando a mão de Rafael. A gente ainda não terminou a garrafa. Carlos assentiu o mecânico. No carro, Marina dirigiu em silêncio. Ele olhou pela janela, contando os postes de luz como se fossem os segundos até uma explosão. Você está doente? Ela perguntou finalmente. Não. Então é o quê? Carlos virou-se para ela. A luz do painel iluminava metade do seu rosto, deixando a outra na sombra. Você e Larissa usam o mesmo perfume. Marina freou bruscamente. O carro derrapou levemente. O quê? O perfume. É o mesmo. Ela riu, um som seco. Carlos, que merda é essa? Você transou com o Rafael? O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. O quê? Marina repetiu, desta vez em um sussurro. Não é o Rafael. Ele continuou, como se estivesse resolvendo um problema de matemática. É a Larissa. Marina abriu a boca, fechou. Seus dedos apertaram o volante até os nós ficarem brancos. Você está louco. O anel, Carlos disse. Ela estava usando o anel que eu dei para ela depois de já estar no dedo dela. Você deu para ela. Quando? Marina não respondeu. Seu peito subia e descia, como se ela estivesse prestes a afundar. Há quanto tempo? Ele insistiu. 5 anos, ela cuspiu finalmente. Desde a viagem para Gramado. Você pediu ela em casamento primeiro. Ela disse não. Aí você pediu a mim. Carlos sentiu o chão se abrir. 5 anos. 5 anos. Rafael sabe? Não tem Rafael, Marina riu, amarga. Nunca teve. Larissa inventou ele para você não desconfiar. Ela sempre soube que você ia descobrir. Só não sabia quando. Carlos olhou para as mãos. Elas tremiam. E o jantar hoje? Foi ideia dela. Um presente de aniversário. Para você. 4. O som do vidro quebrando. Carlos não chorou. Não gritou. Não quebrou nada. Ele voltou para casa, subiu as escadas até o segundo andar e foi direto para a prateleira das garrafas. Tirou uma a uma, alinhando-as no chão como soldados em formação. 127 garrafas. 127 ocasiões. 127 mentiras. Quando Marina chegou, 1 hora depois, encontrou-o sentado no meio do círculo de vidro com uma chave de fenda na mão. O que você está fazendo? Ela perguntou, parando na porta. Carlos não olhou para ela. Continuou a girar a chave no pescoço de cada garrafa, arrancando as etiquetas com cuidado cirúrgico. Você guardava as etiquetas, ele disse finalmente. Eu guardava as garrafas. A gente nunca guardou a mesma coisa. Marina não se moveu. Carlos, sai, ele disse. O quê? Sai da minha casa. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para as garrafas nuas, para os pedaços de papel rasgado no chão. E a Larissa? Carlos finalmente levantou os olhos. Havia algo neles que Marina nunca tinha visto antes. Algo que não era raiva. Não era dor. Era nada. A Larissa, ele disse calmamente, já está morta. Marina recuou como se tivesse levado um tapa. O quê? Carlos pegou o celular, mostrou a tela, uma mensagem enviada há 10 minutos. Feliz aniversário, irmã. Espero que o presente que deixei no seu carro seja do seu gosto. Dica, não beba e dirija. Marina correu para a janela. Lá embaixo, na rua escura, as luzes de um carro piscaram uma vez antes de explodir em chamas. O som do vidro quebrando ecoou pela casa como um riso. Carlos voltou a arrancar etiquetas. Uma a uma. Até não sobrar nada. O silêncio que sobrou. Marina não sentiu o chão desaparecer sob seus pés, só o peso do ar, espesso como mel podre grudando em seus pulmões. A explosão lá embaixo tinha pintado o céu de laranja-sangue, e agora as chamas dançavam no vidro da janela, refletindo no rosto de Carlos como máscaras de carnaval. Ela deveria gritar, chorar, algo. Mas suas mãos, geladas, só conseguiram se fechar em punhos tão apertados que as unhas cravaram na palma. Você sabia, sua voz saíra estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Uma voz que não tremia, mas rangia como uma porta enferrujada. Carlos não negou, não confirmou. Apenas girou o celular na mesa, deixando a tela virada para baixo, como quem enterra uma prova. As etiquetas arrancadas se amontoavam ao seu lado, um cemitério de letras rasgadas. Ela não era sua irmã, Marina falou mais para si mesma. Nunca foi. Desta vez, ele riu. Um som seco sem alegria que soou como vidro sendo pisado. Claro que era. Pelo menos no papel, seus dedos antes precisos, agora pareciam hesitar sobre a última garrafa intacta, uma cachaça artesanal com um rótulo amarelado pelo tempo. A gente escolhe a família, Marina. Ou deveria escolher.
Ela lembrava da Larissa, do sorriso fácil, das piadas que faziam os outros rirem até doer a barriga, da maneira como ela cortava frutas para os drinks com uma faca que sempre parecia afiada demais. Demais para quê? Pensou agora com um calafrio. Você a matou. Eu a libertei. Carlos corrigiu finalmente pegando a garrafa. Não para beber, para quebrar o gargalo contra a quina da mesa com o estalo que fez Marina pular. Ela estava presa há anos num corpo que não era dela, num nome que não era dela, num passado que, ele parou, engoliu em seco, que a gente enterrou juntos. Marina sentiu o cheiro de queimado invadir a sala, misturado ao álcool derramado. Lembrou das noites em que Larissa sumia por horas e voltava com as mãos tremendo, das vezes em que Carlos saía para comprar gelo e retornava com os nós dos dedos raspados. Briga de bar, ele dizia. Caiu da escada, ela completava rindo, enquanto passava gelo em seus machucados. O que vocês fizeram? Marina sussurrou. Carlos não respondeu. Em vez disso, pegou um dos papéis rasgados do chão e o desdobrou com cuidado. Era uma foto, não de Larissa, mas de uma menina, magra de olhos fundos, segurando um ursinho de pelúcia com uma das orelhas arrancada. Ao lado dela, um garoto mais velho, com o mesmo sorriso torto de Carlos, mas sem as cicatrizes que ele agora escondia sob a barba. A gente tinha 10 e 12 anos quando a acharam, ele disse, como se lesse seus pensamentos. No porão de um homem que a família dele chamava de tio. Seus dedos tremeram. Ela não chorou quando a tiraram de lá. Só pediu uma faca. Marina cobriu a boca. Você a transformou numa assassina. Eu a transformei numa sobrevivente. Carlos cuspiu as palavras. E você? O que você fez quando soube que o seu ex-namorado batia na ex-mulher? Quando sua melhor amiga te contou que o pai dela a estuprava? Ele se aproximou e Marina não recuou porque algo dentro dela queria ouvir. Você virou a cara. Todo mundo vira. A gente só não aceitou isso. O barulho dos bombeiros chegando ecoou lá embaixo, misturado aos gritos dos vizinhos. Carlos não se mexeu. Apenas olhou para a foto, depois para Marina, como se pesasse algo em sua cabeça. Tem uma mala no meu carro, ele disse finalmente. Passaporte, dinheiro, um nome novo para você. Quando ela não respondeu, ele acrescentou. Você não é inocente, Marina. Só é covarde. Ela deveria negar. Show de gritar. Deveria fazer qualquer coisa além de olhar para as próprias mãos e se lembrar de como, uma vez, tinha visto Larissa queimar uma lista de nomes num copo de vidro, sorrindo enquanto as cinzas caíam como neve. E se eu não quiser? Perguntou a voz tão baixa que quase se perdeu no som da sirene. Carlos pegou a faca que usará para cortar limões horas antes. A lâmina brilhou suja de sumo e algo mais escuro. Então você vai ser mais uma vítima, ele disse, como se estivesse falando do tempo. Ou pior, uma cúmplice que não teve coragem de escolher lado. Marina olhou pela janela. As chamas já estavam sendo domadas, mas o cheiro de gasolina e carne queimada ainda impregnava o ar. Larissa pensou. Ou quem quer que ela tivesse sido. E então, pela primeira vez em anos, tomou uma decisão. Me dá a faca. O peso da lâmina era estranho em suas mãos. Não como de uma arma, mas como de uma promessa quebrada, aquela que fizera a si mesma anos antes. Quando ainda acreditava que algumas coisas não precisavam ser ditas em voz alta para serem verdade. Carlos não se moveu, mas seus dedos se contraíram no balcão, como se estivesse calculando a distância entre eles e a porta dos fundos. Você não sabe o que está fazendo, ele murmurou mais para si do que para ela. O suor escorria pela sua têmpora, misturando-se à fuligem que manchava a parede atrás dele. Isso não é como queimar papéis, Mar. Isso tem consequências. Ela não corrigiu o apelido. Deixou que o som morresse entre eles, como tudo mais que já tinha sido importante. A faca tremia levemente não por medo, mas por uma raiva tão antiga que quase não tinha mais nome. Raiva de si mesma por ter demorado tanto. Raiva de Larissa, por ter partido sem explicar por que algumas listas precisavam ser queimadas e outras, esfaqueadas. Eu sei, respondeu finalmente. E era verdade. Sabia que o bar pegaria fogo antes do amanhecer. Sabia que o homem amarrado no porão, aquele que choramingava algo sobre o acordo, não sobreviveria à noite. Sabia, acima de tudo, que Carlos não era o tipo que deixava testemunhas, nem mesmo as que já tinham sido cúmplices. Ele riu, um som seco como cascas de limão secando ao sol. Então prove. Marina não hesitou. Girando o punho, cravou a lâmina no próprio antebraço, justo onde a tinta de uma tatuagem desbotada, um pássaro com asas de fumaça, mal se distinguia da pele. O corte foi limpo, preciso, como se ela tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. O sangue escorreu quente, pingando no chão de cimento rachado. Carlos arfou, recuando um passo.
Não era a dor que o surpreendera, mas a certeza. Ela não olhava para ele. Olhava para a janela, onde as últimas labaredas se apagavam, deixando para trás apenas o esqueleto carbonizado de um carro. Algo que tinha sido útil, até não ser mais. Você é louca, ele sibilou, a voz agora sem a falsa calma de antes. Não, ela respondeu, enxugando o sangue na calça jeans. Só estou cansada de ser a única que lembra como isso tudo começou. E então, com a mesma mão que sangrava, ela pegou o isqueiro sobre o balcão. O mesmo que Larissa usará naquela noite, anos atrás, quando queimara a lista. O metal estava frio, intacto, como se estivesse esperando. Carlos entendeu tarde demais. Quando ela acendeu a chama e a jogou sobre o balcão, onde os papéis do acordo ainda estavam espalhados, ele já estava correndo. Mas não para a porta dos fundos. Para ela. Marina não gritou quando ele a agarrou pelos cabelos. Não resistiu quando a jogou contra a parede, o impacto fazendo suas costelas doerem. Só sorriu, um sorriso feio, de dentes manchados de sangue, quando viu o pânico nos olhos dele. Você não vai me matar. Ela sussurrou, enquanto as chamas lambiam as prateleiras de álcool atrás deles. Porque você ainda precisa saber onde está a outra lista. E era mentira. Não havia outra lista. Nunca houve. Mas Carlos não sabia disso. E pela primeira vez em anos, Marina tinha uma vantagem. O fogo já não queimava só os papéis. Subia pelas paredes, devorando os azulejos baratos do boteco como se fossem papel de seda. O cheiro de álcool queimado misturava-se ao do suor de Carlos, ao metal derretendo das grades da janela. Ele a apertava contra a parede, os dedos cravados em sua garganta, mas Marina não se debateu. Só riu, um som úmido e engasgado, enquanto o sangue escorria pelo canto de sua boca. Você acha que eu sou burra? Ela cuspiu, as palavras saindo em pedaços. Acha que eu não sei que você já matou 3 pessoas por menos do que isso? Carlos hesitou. Não pela ameaça, mas porque ela sabia. E isso mudava tudo. O estalo das chamas engolindo a última prateleira de cachaça foi o sinal. Alguém batia na porta da frente, gritando algo sobre bombeiros, mas nenhum dos dois se moveu. Marina aproveitou o segundo de distração para cravar os dentes em seu pulso. Ele uivou, soltou o com um empurrão que a jogou sobre a mesa quebrada. Entre os cacos, algo brilhou, uma faca de cozinha, esquecida. Ela pegou antes que ele pudesse reagir. Eu não preciso de lista nenhuma, seu merda, Marina rosnou, a lâmina tremendo em sua mão. Eu só precisava que você acreditasse nisso. Carlos olhou para a faca, depois para o fogo que agora bloqueava a saída dos fundos. O ar estava tão quente que doía respirar. Ele entendeu tarde demais. Ela não queria fugir. Queria que ele ficasse. Você vai queimar comigo, ela disse, sorrindo de novo, dessa vez com um dente a menos. E então o teto desabou. O peso do que não se queima. O calor era um animal vivo lambendo as paredes, devorando os móveis, transformando o ar em sopa espessa de fumaça e cinzas. Marina não pisou para trás quando as vigas ruíram. Ela avançou, a faca agora firme, como se o fogo a tivesse temperado. Carlos recuou, tropeçando em algo macio. O corpo inerte de Vera, a vizinha que tentará ajudar horas antes. Seu rosto estava pálido, os lábios azuis. Ele não tinha tempo para remorso. Você é louca, ele cuspiu, tossindo. Isso aqui vai te matar também. Já estou morta há anos, ela respondeu, e havia uma calma tão terrível naquela voz que ele sentiu o suor gelar na nuca, apesar das chamas. Desde que você enterrou a verdade junto com aquele relatório. Carlos sabia do que ela falava. O incêndio no abrigo, 3 anos antes. As crianças que não constavam nos registros. O dinheiro que sumiu. Ele tinha assinado os papéis, fechado os olhos, se convencido de que era apenas um mal necessário. Mas Marina não esquecera. Ela era a única que sabia onde os corpos tinham sido jogados, e agora, queria que ele soubesse o gosto da mesma impotência. Um estalo seco. Uma parte do teto desmoronou atrás dela, cortando o caminho da cozinha. Não havia saída. Só eles, o fogo e a faca. Você acha que isso vai te redimir? Ele riu, amargo. Não tem ninguém aqui para ver. Nem Deus, nem diabo. Marina não respondeu. Em vez disso, ela jogou a faca no chão, entre os dois. Pega, disse. Ou queime. O metal brilhou, hipnotizante. Carlos olhava para a lâmina, depois para ela, depois para as chamas que já lambiam suas costas. Ele podia ouvir os bombeiros do lado de fora, mas as vozes estavam distantes, abafadas pelo rugido do fogo. Ninguém viria a tempo. E então ele entendeu. Não era sobre escapar. Era sobre escolher. Com um grunhido, ele se jogou para frente, não para pegar a faca, mas para agarrá-la a ela, os dedos cravando em seus braços como garras. Marina gritou, mas não de dor, de raiva, de triunfo.
Porque quando ele a puxou contra si, quando os dois caíram no chão já quente demais para tocar, ela soube, ele tinha escolhido queimar. Mas não sozinho. As chamas os envolveram como um sudário. O último som que Marina ouviu não foi o estalo das madeiras, nem o próprio grito. Foi o som de algo se partindo lá fora, um vidro, um osso, não sabia. E então, por um segundo, ela viu Vera se mexer. Os olhos da vizinha se abriram. E eram completamente negros. O fogo não queimava igual para ambos. Marina sentiu o calor devorar sua pele, mas não doía como deveria. Em vez de dor, uma memória a invadiu. Vera, anos atrás, sorrindo enquanto enterrava algo no quintal, uma caixa pequena, de metal, que brilhava como um olho sob a lua. Ela nunca soubera o que havia dentro. Até agora. Porque quando os dedos de Marina afundaram na carne do homem que a arrastara para o inferno, ela não sentiu carne. Sentiu frio. Como se, sob a pele dele, houvesse apenas gelo, e o fogo fosse uma mentira compartilhada. Vera se levantou. Não andou, deslizou os pés não tocando o chão queimado. Seu vestido antes branco, agora escorria tinta preta, como se algo dentro dela vazasse. Quando abriu a boca não saiu som. Saiu fumaça, enrolando-se em espirais que formaram palavras no ar. Vocês não estão queimando. Estão acordando. O homem aos pés de Marina começou a rir. Não de loucura, mas de alívio. Porque suas mãos cravadas nela não eram mais de osso e sangue. Eram raízes. E as chamas não eram fogo. Eram luz, a mesma que filtrava pelas frestas da caixa que Vera enterrou. Marina entendeu tarde demais. Eles nunca estiveram vivos. Não da maneira que pensava. Eram sementes. E o incêndio? Só a casca se partindo. Quando Vera estendeu a mão, a pele de Marina rachou como terra seca. Debaixo, algo verde e broto rompeu seu pulso. Ela não gritou. Sorriu, porque pela primeira vez em décadas respirou. E o mundo lá fora? Continuou ardendo. Mas não era mais deles.